Olá, vencedor! Olá, vencedora! Aqui é o Rogério Teixeira, da EVP Connect. Sejam muito bem-vindos ao EVPcast, que é o podcast da EVP Connect. Lembrando que a EVP Connect é uma empresa que contrata os brasileiros da área de TI, tecnologia, para trabalhar nos seus projetos aqui em Portugal. E quando você vem morar e trabalhar em Portugal, você faz parte agora de um ecossistema, que eu costumo dizer, onde você é apresentado a diversos temas, a diversos assuntos e tópicos que você nem sequer sabia. É verdade, sim senhor e sim senhora. E para isso nós criamos o EVPcast, que é para trazer luz a esses temas novos que você quer saber ou que já está aqui em Portugal e nem ouviu falar. O EVPcast é para você. Vamos jogar luz nesses temas, e são temas às vezes técnicos, temas transversais, como por exemplo esse tema aqui maravilhoso de hoje, que é aquisição da nacionalidade portuguesa por tempo de residência em Portugal. Você sabia que depois de um determinado tempo trabalhando legalmente em Portugal, você pode ser um cidadão europeu? É verdade, isso mesmo. E é sobre isso que iremos tratar hoje nesse episódio. Quer saber mais? Espera um pouquinho, roda a vinheta que eu já volto. Voltamos então aqui com o time pronto, aqui com esse time de peso hoje, né? De peso, de conhecimento, que são todas muito belas e maravilhosas aqui. As doutoras da lei, da DG Advogados, estão conosco hoje para nos ajudar, na verdade mais uma vez, não é? Para nos ajudar com esse tema incrível, que é a aquisição de nacionalidade portuguesa por tempo de residência em Portugal. Se você está nos assistindo aqui no YouTube, eu quero te dizer que esse material também pode ser consumido lá no Spotify. Lá no Spotify, dá o coraçãozinho verde, dá o like, se inscreve no canal do Spotify. É só procurar por EVPcast. Aqui no YouTube, já sabe, é o de sempre. Like no vídeo, se inscreve, põe aqui o seu comentário para que nós possamos, né, juntamente consigo, com você, com vocês, compormos aqui temas muito bons que você que veio fazer parte, quer fazer parte desse ecossistema em Portugal, precisa saber. Porque o tema de hoje, meu amigo, ele está top, top, top. Porque eu nem sabia que um dia, ou melhor, depois de um determinado tempo aqui em Portugal, eu poderia ter o meu passaporte vermelho. E isso eu não falo só do alívio que é na imigração, aquela fila. Não, não. É muito mais coisas. Quer ver? Para isso, temos aqui hoje, na minha frente, a doutora Cleide Assunção. Quem que é a doutora Cleide Assunção? Olá, Rogério, tudo bem? Eu sou Cleide Assunção, sou brasileira, advogada e trabalho aqui em Portugal, onde vivo já há 5 anos com a doutora Catarina e com a doutora Margarida. Fazemos parte da equipe da DG Advogados e hoje viemos aqui contribuir um pouco para o tema da nacionalidade portuguesa. Muito bem. E ela não veio sozinha. Aliás, a DG nunca vem sozinho, né? Nunca vem ninguém sozinha de lá. Sempre vem acompanhada. Ela vem em dupla ou em trio. Hoje são em 3 aqui, ó. É verdade, é verdade. Filipe tá de férias. Um beijo, Filipe. Tá nas Bahamas, que eu já fiquei sabendo. Curte aí, tá bem? Quem que é a doutora Catarina? Olá, Rogério. Viva. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sou a Catarina Diogo, sou advogada fundadora da Diogo Gaspar Advogados desde 2015. Agradeço mais uma vez o convite e esperamos contribuir aqui positivamente para este tema junto dos ouvintes da EVP. Muito bem. E hoje temos aqui uma estreante no nosso canal, a doutora Margarida Grilo, não é? Sim. Quem que é a doutora Margarida? Olá, Rogério. O meu nome é Margarida Grilo. Eu sou advogada na DG Advogados e vim contribuir agora para o tema da nacionalidade por tempo de permanência. Muito bem, estamos aqui prontos para atacar o tema. Gente, então é verdade mesmo que depois de um determinado período em Portugal, trabalhando legalmente, nós podemos virar cidadãos. Temos o passaporte vermelho tão sonhado. Tadã! É isso mesmo, doutora Catarina? É verdade. Desde que a pessoa tem o visto emitido e entra em Portugal, começa a ser contabilizado o tempo para efeitos de permanência em Portugal durante os 5 anos. Certo. E é óbvio que esse visto, doutora Margarida, é o visto D2, qual? D3, D8, D7? Qual que é o tipo de visto nesse caso, doutora Margarida? Tem que ser um visto que dê direito à residência em Portugal, a estar em Portugal. Um visto de longa duração para efeitos de trabalho. Portanto, um visto de turismo não
não conta. Aliás, claro, do Brasil nem sequer é preciso o visto. De outros países é preciso o visto de turismo. Esses não contam. Conta o visto D2, D3, que dá direito à residência em Portugal, a partir do momento em que eles entram, saem do avião, portanto, entram em Portugal, dão entrada em Portugal, saem do aeroporto, eles estão cá legalmente e começa a contar o tempo. Muito bem. Tempo são 5 anos, portanto, caso eles saiam por mais de 6 meses, esse não conta no prazo dos 5 anos. Então, eu vou melhorar a minha pergunta, doutora Cleide. Nesse caso específico que eu perguntei, são para a emissão dos vistos D2, D3, D7, D8, que é o de acompanhamento, tudo aquilo. Ok. Mas e no caso das pessoas, existem muitos brasileiros que estão cá ou que vieram para cá sem o visto, se legalizaram da maneira que a lei permite, aquela maneira que mais é desgastante, que a gente sabe que fica aí 2 anos aí no limbo. Não tá ilegal, tá irregular, ok. Pegou a R. Aí, nesse caso, para esse fim, para essas pessoas, conta-se a emissão da AR. É isso, doutora Cleide? Exatamente. Porque o tempo para poder contabilizar a permanência é o tempo de permanência legal em Portugal. Permanência legal. Você vê, são termos jurídicos que você não encontra aí em grupo de Face. É só aqui na VPcast. Por isso, já dá o like no vídeo e segura que tem mais. Olha, por que chama, então, aquisição? Tem aqui na minha cábula aqui, por que a expressão aquisição? Por que tem esse termo? É mais um jargão jurídico? O que é? Porque ela faz esse tipo de nacionalidade, ela tem efeitos a partir do momento da concessão, não é? Isso é uma concessão do governo do Estado português para um requerente que de livre e espontânea vontade faz o pedido dessa nacionalidade, não é? E ele só tem efeitos a partir do momento da concessão. Não se confunde com aquela nacionalidade originária, que você tem sangue, herança de família, que aí tem efeitos desde o seu nascimento, retroage. Se você, o teu avô, tataravô, pai, mãe, não é essa que estamos a falar aqui. Essa aqui é justamente para você, profissional de TI, ou um outro profissional de alguma outra área que está aqui em Portugal, ou está, de repente, pensando, vou para os Estados Unidos ou vou, né, para o Canadá, ou vou para onde? Vem para Portugal. Depois de 5 anos legalizado, você consegue ter o passaporte vermelho tão sonhado. Eu acho que para o brasileiro, doutora Margarida, vou te dizer aqui, sem filtro nenhum, tá bem? É um alívio ter um passaporte vermelho só pelo fato de, na hora que a gente chega das viagens, não tem aquela fila enorme. Renato, lembra da última vez que passamos lá? 2 horas na migração? Gente, tinham 3 funcionários. E você dava voltas assim. E a fila do vermelhinho assim, ó, livre. É tipo Via Verde, vai direto, sabe? Meu Deus, quando será? É um alívio. Chegou assim. mais rápido. Embora agora a minha filha nasceu aqui. Ela já nasceu portuguesa. Isso, de repente, é um tema também que a gente pode falar daqui a pouquinho. Porque eu estou aqui já há 7 anos. De entrada, já falo sobre isso também na minha nacionalidade, justamente por aqui. Mas a minha filha que nasceu aqui, ela já nasceu portuguesa, ela sequer tem um passaporte ou documento brasileiro. E aí, lá na fronteira, eu perguntei para aquele senhor que fica lá, né? Bom dia, boa tarde, carimba, não carimba, cara crachá, pode entrar ou não entra. Ele falou, sempre agora que vocês vierem, mesmo vocês não tendo ainda o passaporte vermelho, a miúda ela é portuguesa, vocês entrem com ela. E como ela não pode entrar sozinha, entra com prioridade. Epa! Então, assim, quando eu viajo com ela, é uma maravilha, porque eu já vou direto, sozinho com o Renato, é que tem que estar, né, Renato, na fila lá no Caracol, esperando. Não, o Renato tem que levar a sua filha. Pronto, não, mas que bom. Exatamente. Então, vamos lá. Então, ela pode ser a expressão aquisição, porque é uma concessão de um lado e uma aquisição de outro. É isso. E aquisição é porque eu recebo nesse processo em que eu estou aqui a trabalhar 5 anos de maneira legal, né? Ok. E a derivada que está aqui embaixo já é um pouquinho diferente, né? Quando a gente pede a nacionalidade por derivação, é isso? Não, é a mesma. É a mesma nacionalidade. Ela é derivada porque ela não é originária. Ok. Não é raiz, não é do meu avô, do meu tataravô, não é de sangue, não é? Não. Okay. E por ser derivada, ela tem critérios, não é? Você tem que atingir ali os critérios, você tem que ser elegível para esse processo. Quais são os critérios, doutora Cleide, agora? Dessa aqui que estamos a falar. Eu estou aqui há 7 anos agora. Ano passado, melhor, esse ano,
eu pedi a DG para dar entrada na minha e da minha esposa. Pô, minha filha tem, eu não tenho, também quero esse negócio. E aí vocês pediram assim alguns documentos para nós. Evidente que eu sei que não parece, que eu tenho mais de 18 anos. Não é? Quais são os itens que é preciso, então? Quem é que me responde? Posso Cleide? iniciar e vamos rodando. Vamos tirar aqui 01. Então, precisamos da prova em como está cá há 5 anos. E qual que é a prova? A prova pode ser feita através dos títulos de residência, mas da convém, emissão, ok. para facilitar o processo, embora não seja um documento exigível, para facilitar o processo, convém pedir uma certidão no CEF sobre o tempo de permanência em Portugal. Ou seja, o CEF que vai atestar realmente se eu estou aqui nesse requisito cumprindo o mínimo de tempo legal, não é? Tempo de permanência porque legal. assim, já agora não é o CEF que emite isso, não é? Não, são os registros portugueses. O que é que acontece? Nós damos entrada nos registros centrais portugueses. Então, pera, doutora, então vamos lá ver, só pente bem devagarinho. Isso aqui não tem nada a ver com o CEF. A parte do CEF aqui é dizer assim, não, realmente ele está aqui há X tempos. Exatamente. É tipo quando a gente vai no consulado para pegar o nosso BI do acordo de Brasil-Portugal. Eu tenho um BI desse, que para pegar esse BI, eu tinha que estar aqui legalizado, evidentemente, 3 meses, não lembro agora quanto tempo. E aí eu tive que ir lá no consulado brasileiro pedir um atestado de que eu era brasileiro de verdade. Então, era só para isso, mas quem emitia também é o registro... Conservatório. Do Registro Civil Português. E nesse caso é a mesma coisa. O CEF só é consultado para dizer assim, não, realmente está aqui há X tempo, toma. Exato, mas qual é a questão? A Conservatória de Registro Civil Portuguesa precisa de consultar entidades externas para ter a certeza dos 5 anos. Nós aí estamos a facilitar o trabalho, porque já estamos a juntar uma certidão que diz, do CEF, que diz, estão cá há 5 anos. Para endossar, para poupar o trabalho deles. As consultas externas, porque as consultas externas aumentam o tempo. A aquisição de nacionalidade depois na conservatória pode demorar até 24 meses ou mais, dependendo... Meu Deus, doutora Cleide, 2 anos... Não faça isso comigo, gente. Não aguento aquela fila mais, não. Doutora Cleide, 2 anos. Você sempre vai poder entrar com a miúda. Daí eu tenho a miúda. E quem está nos assistindo tem a miúda. Não tem. Chora, faz uma miúda aqui, pronto. Só para complementar a doutora Margarida, as condições realmente para poder fazer o pedido é ser maior de 18 anos, conhecer suficientemente a língua portuguesa, não é? E ter a residência legal conhecer aqui. suficientemente a língua portuguesa. Sim, o básico da língua portuguesa tem que se conhecer. Pra quem é originário de países da língua portuguesa, ok. Estou aqui pensando. Exatamente, era isso que eu queria. Os países da CCLP, não é? Sim, CCLP, ok. CCLP, ok, mas, por exemplo... Se não for, tem que ir fazer um exame à Faculdade de Letras em como sabe português. É um exame específico que se pede para se provar que sabe o suficiente de português. A senhora está a falar isso, eu estou aqui me lembrando. Na Alemanha pede a mesma coisa. Na França eu não me lembro. Eu tenho sobrenome francês e nunca lá fui. Tinha esse direito lá, mas nunca lá fui porque eu falo português, mal falo inglês, então para falar o francês ia demorar muito tempo, não é? Então, mas eu acho que isso é um item comum aos países da União Europeia. Você tem que ali provar que conhece o básico, não é? Que você se comunica naquele idioma, no caso aqui, na língua portuguesa. E caso a pessoa também não saiba ler e escrever, aí ela faz uma prova oral, não é? Para que ela saiba se comunicar em português. Tá. Isso é necessário. Mas eu acho que nos Estados Unidos também tem esse tema. Eu acho que até que faz muito sentido, né? Como é que ele quer ser nacional e sequer sabe a nossa língua, né? Eu acho que faz muito sentido. Sim, claro. Você que nos assiste, acha que faz sentido isso? Já sabe de cor toda a língua portuguesa falada em Portugal? Olha, é diferente, hein? Não é assim a mesma coisa, mas há um acordo entre Brasil e Portugal, na verdade, dos países da CCLP, que esse português falado no Brasil é aceito plenamente em Portugal. Não há necessidade de prova. Mas, olha, já que abre uma coisa, se precisasse prova, ia ser um bocadinho complicado, hein? Não. Verdade. Porque, assim, a minha esposa, ela tirou carta de habilitação aqui. E ela me perguntava assim, amor, como é que eu faço para não parar na Berna? Eu perguntei, quem é Berna? A tua colega? Ou Berma, não sei. Berma. De mar, né? Ó, nem é Berma, é Berma, é Berma. Eu perguntei, quem é Berma, gente? A tua colega? Não, Berma, tá aqui, aí tem o manual.
Sim. Não é permitido parar na berma. Mas quem é berma? Aí eu fui ver no desenho e falei, isso aqui é o acostamento, amor. Ela ia acostamento. Eu ia ficar a pensar, é travão de mão, precisa no travão, eu não sei o que lá. É meio complicado, assim. 7 anos já sei alguma coisinha, mas a senhora chegou aqui hoje e falou que a minha filha é muito reguila. É todo dia que eu aprendo. Você imagina se tivesse uma prova. Você está entendendo? Não é assim tão fácil, não. Mas a gente se entende. Isso aqui é importante. Muito bem. Então, está aqui, mais de 18 anos, ou emancipado, residir legalmente em Portugal há 5 anos, não é? Uhum. Ter conhecimento suficiente da língua portuguesa. E evidência, que foi um tema do outro podcast que falamos também, não ter sido condenado por crime em Portugal, punível com pena de prisão de 3 anos ou mais. Roubaram uma galinha em Portugal, dá 3 anos? Não dá mais, doutora. Lembra da outra vez que falamos sobre isso? Porque é porque existem muitas pessoas que vêm de outras nacionalidades, agora especificamente do Brasil, Sim. estão lá no bairro Alto e de repente enche o pote. Eu conheço alguns 6 aí. Sim. E aí se envolve num delito e vai para DP, não, como é que chama? Para a esquadra. E aí ele está lá, teve passagem pela polícia, porque agrediu, bateu. Isso é uma coisa, né? Isso não invalida. Pode fazer o pedido de nacionalidade. Pode, ainda bem, né? O tema é, assim, não ter sido preso, detido, não é isso? Por mais de 3 anos. Ter sido condenado. Exatamente. É preciso o julgamento e a prova de que ele fez o crime. Ok. Tem que ser condenado em pena de prisão de 3 anos, portanto... é diferente, não é? Não, sim, eu percebi claramente. É só para a gente poder ir bem ponto a ponto, para a gente também jogar luz aqui e, de repente, tirar uma ideia errada. É aquela coisa, foi enganado, né? Eu passei na polícia lá, a Mila me bateu, soquei, eu sei lá, me envolvi numa situação que eu não deveria ter me envolvido. O amigo do amigo, deixa disso e apanhou, foi para a delegacia, foi para a esquadra. Não é esse tipo de situação. Não, tem que haver julgamento e tem que ser um crime grave para ser mais de 3 anos. Ok, muito bem. E nesse caso, então, que está esclarecido quais são os pontos, quem pode, quem não pode, qual que é o procedimento para requerimento? Como é que faz? Uma pessoa, vocês evidentemente, que eu já até sei a resposta, mas eu faço questão de perguntar. Vocês acham que a pessoa sozinha consegue navegar por esse mar aqui e conseguir? Ou seria sempre bom ter uma assessoria jurídica? Doutora Cleide Assunção. Ter assessoria facilita bastante. Facilita, não é? Doutora Catarina, compartilha a mesma ideia? Claro que sim, ter assessoria facilita bastante, até porque a lei não é clara. Não é? Ainda aqui há pouco tivemos aqui uma divergência do ponto de vista do processo e é isso, é sempre muito importante ter aqui apoio jurídico. É onde eu acho. E neste processo, um pequeno à parte, nós agora, como advogada, já podemos dar entrada online. Olha, que rapidez, né? O que facilita as coisas, porque nós vamos certificar cada documento com o nosso certificado da Ordem dos Advogados. Dá muito uma celeridade. Não fica aquele vai e vem de papel. Sim, não, sim. tem que também tem aqui. As suas exigências, não é? Também tem as suas exigências, porquê? Porque a conservatória quer que os documentos estejam a cores, estejam com uma visibilidade excelente. Então, pera. Olha aí, ó. Se você está navegando sozinho, que não devia ter um capitão no teu barco, já vai que é um spoiler, ó. O documento tem que ser a cor. Não pode ser preto e branco. Mas procura um advogado. É uma economia que agora não faz muito sentido. Poxa, é a tua nacionalidade, é o teu momento de sair daquela fila lá da imigração, é o momento de você ter o passaporte vermelho, é o teu futuro, da sua família. Investe no advogado. E para isso, a DG Advogados, os contatos deles estão aqui nos comentários, manda para a gente a mensagem, tenho todo o gosto. Todos os nossos processos na EVP, ou a maioria deles, dos processos de legalização dos consultores, o meu processo de nacionalidade, da minha esposa, estão todos sob os devidos e preciosos cuidados da DG Advogados, tá bem? Procura advogado, não vai sozinho, não. Rogério, só aqui acrescentar também que
sem prejuízo de existir essa plataforma que nos permite colocar os documentos online, não significa que nós não tenhamos que, enquanto advogados e profissionais, dispor da documentação original. Portanto, isto aqui para desincentivar a quem... ir sozinho, né? Não, a quem possa pensar que pode enviar os documentos por e-mail e que a partir daí já é suficiente para nós. Sim, nós, enquanto profissionais, temos que ter sempre em nossa posse documentação original, está bem? Sem prejuízo de podermos utilizar essa plataforma, e também é por esse motivo que é uma plataforma que só pode ser utilizada, corrijam-me se eu tiver a por advogado ou solicitador. Exatamente. Só pode ser utilizada a plataforma. Não vá sozinho, não é isso? A plataforma, relativamente aos processos do Brasil ou da CLP, tem uma questão que exige junção de prova de que sabe falar português. Que eu normalmente junto o título, a vossa identificação do Brasil para provar que sabem falar português. E isso tem sido aceito, porque não é preciso exame. Certo? Sim, mas relativamente a essa questão, fazendo disto aqui uma conversa, claro. Nunca nos podemos esquecer que realmente a plataforma ainda está um bocadinho, quanto a mim, na minha opinião, experimental, não é? Até porque nós temos um artigo, que é o artigo 6º, número 10, desculpem aqui, não vou ler, não quero ser chata, mas que diz que se presume existir para os requerentes que sejam naturais e nacionais de países de língua oficial portuguesa. Portanto, a plataforma não é, ainda está aí um bocadinho em evolução, parece-me. Não sei, Cleide, qual é que é a sua opinião? Sim, ela está ainda em fase de testes, não é? Porque não faz muito sentido, não é? Estar ainda a solicitar esse tipo de... Sim, mas se for para uma pessoa, para um mexicano, se for para um japonês, aí essa prova tem que ser anexada. Sim. Sendo que nós, enquanto advogadas, não podemos dar entrada do pedido de nacionalidade sem ver os documentos originais. Claro. Lá está o que a Catarina disse. Nós temos que ter os documentos originais sempre na nossa posse. A procuração assinada e a certidão de nascimento, a certidão de registro criminal, a validação da certidão de registro criminal. Nós temos que ter esses documentos na nossa posse. Então, aqui eu tenho um texto que é assim, qual é o procedimento para o requerimento? Através do requerimento dirigido ao ministro da Justiça, com uma qualificação completa, filiação, morada completa, país onde viveu anteriormente, apresentação dos títulos de autorização de residência, passaporte válido, tudo isso ultrapassado. Junta-se, então, os títulos, cópia dos documentos, que a senhora vai falar, cópia do título de residência, cópia certificada, passaporte, cópia certificada. Eu vou pôr aqui na descrição do vídeo isso para você, tá bem? Certidão de antecedentes criminais e respectiva validação, que falamos agora, não é? Do Brasil ou de Portugal? Do Brasil. Do Brasil. Correto. Do Brasil. Okay. E não precisa de ser apostilada, portanto, ela pode... Aquela online funciona? Exatamente. Okay. Basta fazer o pedido online no site da Polícia Federal do Brasil, correto? E depois fazer a validação, muito importante, fazer a validação do registro criminal, imprimir e juntar também. Ainda me lembro quando era preciso autenticar, não é? Porque estávamos a falar de pessoas que estavam a residir em Portugal, não é? Porque a apostila só é necessária quando está no Brasil. Então eram filas, não é? Filas e filas. Portanto, depois de fazermos estes pequenos apontamentos à plataforma, podemos nos redimir já de seguida, porque foi um avanço excelente. Foi muito. E aqui acho que é o mais difícil, o último item desses quadros que eu falei, certidões ou a certidão de nascimento de inteiro teor, reprográfica e digitada, com apostila de AIA. Eu sei lá onde está a minha certidão de nascimento, gente. Você sabe onde é que está a tua certidão de nascimento? Você, principalmente, tem mais de 40 anos. Você sabe onde é que está isso? Porque, assim, eu nunca sei onde é que está a minha. Eu lembro que, doutora Cleide, foi difícil a gente encontrar. É um trabalhinho. Lembra como é que foi? E aí foi no Brasil, aí vai no cartório, manda e-mail. Nesse aspecto, Covid nos obrigou, né? Acho que o mundo inteiro a ir para o online, ir para o digital, né? Foi ótimo. E aí, nesse aspecto, isso foi brutal. O mundo teve que se adaptar e muito rapidamente. Claro, não vou colocar em questão aqui os temas de segurança envolvidos nisso, mas foi muito rápido, toda a gente, todos os processos, desde a esfera municipal, federal, particular, banco, escola, hospital, toda a gente teve que ir para online com uma força muito grande. Nesse aspecto, eu lembro que eu não tive equipe de minha mãe para ir lá
pegar. Como é que foi? Você lembra como é que a gente fez a da minha? Sim. E da Poliana também, né? Sim, a sua e da Poliana. Nós solicitamos aqui através da procuração, sua e da Poliana, as procurações e os requerimentos também assinados por vocês. Enviamos tudo por via online aos cartórios ali no Brasil, também porque era representado por advogados, não é? Então essa comunicação também é muito mais facilitada. Então, mas aí a minha dúvida, eu sei que a Cleide advoga lá no Brasil e cá em Portugal, e muito bem, diga-se de passagem. Nesse caso específico, o advogado de Portugal, ele pode solicitar aos cartórios lá no Brasil, ou em sendo um advogado, tem que ser um advogado do Brasil a pedir lá. Você usou a sua carteira OAB? Eu usei a minha ou OAB. Mas se fosse Catarina, poderia? Será que surtiria o mesmo efeito? Vai depender do cartório, porque a princípio é o advogado inscrito na Ordem do Brasil. Olha aí, você nem sabia disso, só por isso já merece um like esse vídeo, um comentário. A DG é fantástica. É contratar, não é? Eles atuam lá e cá, meu amigo. Pra que você vai entrar num tema de pedir sua mãe pra ir lá em Duque de Caxias, lá em Niterói, lá no Amapá, lá em Petrolina, lá em Abreu Lima? Não precisa você ir lá pro interior de Curitiba. Você faz tudo online, gente. E a DG Advogados atua aqui no Brasil, lá no Brasil e aqui em Portugal. Mas eu fiquei em dúvida de uma coisa. Eu não lembrava qual era o cartório. Como é que você descobriu o cartório? Eu falei Campo Grande, Santa Cruz. Pesquisando. Mas descobriu minha raiz. Meu Deus, lá de Campo Grande, paciência. Nós fazemos a pesquisa, mas também ali no RG, né, do Brasil, em muitos vem ali dizendo qual é a folha, o cartório também diz ali. Então vocês já sabem onde procurar essa agulha no palheiro. Sim. Entendi. É muito diferente, gente. Tem um advogado, tá bem assessorado, muda tudo. Não, que bom. E aí encontrou essa bendita. Agora, como é que a apostila com a AIA, ela vai vir online? Aí lá o cartório dá conta de tudo. O cartório faz a emissão do documento, ele faz a apostila. Desculpa te cortar, lembrei. Desceu o download. Você entrou em contato com o cartório. Eu lembro que da Poliana foi lá em Niterói. Sim. Foi lá um motoboy pegar, não sei o que lá. Não foi isso? Sim. Eita. O cartório faz a emissão, tudo direitinho, encaminha os documentos então para o nosso escritório lá no Brasil. O papel. Encaminha o papel direitinho. E aí eu pedi ao motoboy para poder ir. Nós pedimos para entregar. Tinha um motoboy na história. Eu falei, tem um motoboy aqui. A motoboy, ele foi levar um e-mail, não. O e-mail foi para solicitar. Exato. Aí, porque senão cai, a senhora falou, né? Emitiu o papel, levou na casa da mãe da Poliana, lá na grota, levou lá em cima. Tá aqui a senhora, Bibi, oi, encomenda para a senhora Iva, né? Tá aqui. E aí veio para cá. Isso, porque a mãe da Poliana viria para cá naquela semana, viria para cá em dezembro, eu acho, e trouxe. E aí, aqui, a partir desse físico, entra num scanner digital, vai digitar e aí manda tudo. Mas o dossiê físico, vocês guardam ou mandam também? Nós temos que guardar o dossiê físico, fazendo o processo online. Como eu disse, é uma plataforma nova, demora 24 meses, ela está operacional, creio eu, há 1, 2 meses, 3 meses, uma coisa muito pouca. E, portanto, ainda não chegámos à fase em que eles podem sempre pedir que nós entreguemos os originais. Não, fantástico. Eu estou aqui aprendendo. Agora eu vou conseguir explicar alguma coisa para alguém algum dia. Mas na terceira explicação, aqui o contato da DG, liga lá, fala com eles, porque... é fantástico. Tem aqui agora o custo disso, né? Porque eu sei que a DG também não é assim uma das mais baratas. Eu acho também que alguns serviços não podem ser baratos porque não representa, por questões que não cabem aqui, a qualidade do serviço, né? Aquele famoso ditado que o barato sai caro. Mas também sei que vocês não são as mais caras de Portugal. Já tive aqui pessoas advogadas que cobram muito caro e um serviço muito aquém daquilo que entregam. Mas esse custo, vamos falar aqui agora, não tem nada a ver com a DG. Quer saber quanto que a DG cobraria? Manda um e-mail aqui, está aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, os contatos da DG Advogados. Não é nada daquilo que você imagina. Não é um cafezinho, mas também não é um almoço nas Arábias, tá bem? Olha, quanto é que custa o valor para pagar, porque eu tenho que pagar em algum lugar. A taxa no de CEF entrada. eu não pago nada, não é? Para poder pegar esse documento no CEF, eu peço por e-mail. É isso, lá no CEF? É assim, da minha experiência, os pedidos foram feitos por e-mail e depois fizemos a deslocação, não é? Para fazer o levantamento de certidão e pagamos um emolumento que, se eu não estou em erro, foi 10 euros, mas
tenho que confirmar. Não sei se a Cleide ou a Margarida têm presente o valor da certidão. Do CEF. Do CEF. 10 euros, ok. Sei que não é um valor muito alto, mas posso estar aqui... Mas é para dar entrada no registro civil? Nos registros. Registro central, é isso, que é o registro civil. Este pedido pode dar entrada em vários organismos de registro. Tem que ser o registro civil. Está na internet, no site do governo. É o IRN? Sim, em quais registros é que pode dar entrada. Mas há imensos em Portugal inteiro. Nem todos dá para dar entrada. Nem todos dá para dar entrada. Você nem sabe qual é que para dar entrada, porque não está em contato com a DG Advogados. Nós sabemos da nossa experiência prática que se der entrada em Porto Alegre vem para Lisboa, porque lá não tem conservador. Eita, e aí o tempo vai passando. Exatamente. Mas quanto é que é, Cleide, para dar entrada nesse processo no registro civil? Os emolumentos atualmente são de 250 euros. 250 euros, na data de hoje. Na data de hoje. Então vamos ver. Quanto? Eu vou voltar à bendita fila, gente. 250 euros para não ficar 3 horas na fila. Renato, vale a pena? Fogo. 3 horas. Quanto que é 3 horas do Renato, que é um project manager top, né? É muito mais que isso. Olha aí, ó, 3 horas, ó. Depois ele vai cobrar lá o valor. Você vai lembrar dessa frase. Não, tá gravado. Rogério, olha o podcast lá. Veja lá o que você falou. Não, mas 250 euros, assim, será que é um custo alto, baixo? Em termos de taxa? Em termos de taxa, não é muito em todos os benefícios que você vai obter com a nacionalidade. Em todos os benefícios. E em todo o trabalho dos registros, quem vai tocar no processo, quem tem que verificar o quê, as horas. Sim, mas pessoalmente, não é? E depois que sem prejuízo do CEF, nós podermos logo enviar a certidão, por exemplo, de permanência, tempo de permanência emitida pelo CEF, eles sempre fazem as consultas todas. Eles fazem as consultas todas entre os órgãos todos portugueses, antes de emitirem qualquer decisão. Pronto, eu acho que é uma taxa adequada. Sim, vai verificar. É porque nós apresentamos a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal do Brasil, certo? Mas os registros vão então fazer a pesquisa a registros criminais aqui de Portugal, de toda forma. O que eu estou dizendo, há muito trabalho por trás que as pessoas desconhecem, que vale muito mais que 250 euros, é isso, né? Mesmo em termos de certidões de nascimento, eu sei que já falámos, nós temos que ter em consideração que, ao contrário do que acontece aqui em Portugal, não é? No Brasil, e está aqui a Cleide também sempre a auxiliar-nos nestes temas, existem 2 tipos de certidões, não é? De nascimento, a de inter-teor, que pode ser por cópia reprográfica, ou inter-teor digitada, e os registros têm preferido as cópias reprográficas, ou seja, certidões de nascimento inter-teor por cópia reprográfica do livro original. Reparem, do livro original. Portanto, aqui em conversa temos experiências diferentes no sentido em que, por exemplo, a mim já me aconteceu juntar só por cópia reprográfica e o processo ser tramitado até final, mas, por exemplo, a Cleide estava-me a dizer que nos últimos processos que agarrou tem estado a exigir os 2. Portanto, por cópia reprográfica retirada do livro original de nascimento, e por isso é que depois aparecem os motoboys, não é? Como vocês dizem, porque no Brasil ainda não está informatizado, portanto, temos que ir ali mesmo ao local de nascimento. Até está informatizado, mas está muito, muito avançado. No caso do motoboy específico, foi para levar na casa da minha sogra, né? Foi isso. Ele falou levantar o documento e entregar lá. Porque nós íamos trazer por via postal, né? Íamos usar uma empresa de logística para trazer aqui o documento para chegar rápido. Só que como a sua sogra já vinha, minha sogra veio com o meu... E seriam só 10 horas de voo, minha sogra veio com o meu bolo rei aqui no Natal, aí então traz aí. Então. Mas por cópia reprográfica vocês têm mesmo que ir, era isso que eu queria chegar, têm mesmo que ir ao local, não é? de registro inicial, não é? O que às vezes pode ser um desafio. Sim. Às vezes a necessidade de ir no próprio cartório, não é? De nascimento, ou às vezes também se estiver numa cidade grande, como vivo em São Paulo, mas nasci no interior da Bahia. Não é? Hoje em dia já tem os cartórios dos grandes centros do Brasil que eles pedem por via online essa certidão e por sinal público fazem autenticação. Isso também acontece. E depois há uma coisa muito engraçada que é as certidões de nascimento por cópia reprográfica vêm escritas à mão muitas vezes, não é? Escritas à mão e muitas vezes muito antigas.
Cuidado, Rogério, eu sei que não tem pouco mais de 18 anos, não se preocupe. É um pouquinho mais. Muito antigas, escritas. 23. E ficamos todos a olhar, portanto, daí é sempre muito prudente e desejável que se junte digitada, reprográfica. Não, ok. Então 250 euros é o preço que se paga. E uma pergunta só para ficar bem claro. Paga para dar entrada. Eu não pago quando ficar pronto, não é isso? Para dar entrada. Para dar entrada. Tá, paguei e dei entrada. E agora a minha pergunta, que eu já até me esqueci. O meu acho que deu entrada em janeiro, né, esse ano. E aí depois vocês me deram um link para eu acompanhar online e o negócio não sai da primeira casinha ainda. Tá lá. Eu entro dia sim, dia não, porque tem assim uma timeline e ele vai dizendo onde é que ele vai andar, né? Vai passando. Mas o meu acho que tem algum problema, que ele não anda na primeira casa. Ainda está no ponto 1. Eu acho que sim. Vai ficar ali um tempinho. Quanto tempo demora? demora? O online passa do ponto 1 para o ponto 2 numa ou 2 semanas. Mas depois demora 24 meses e nós não conseguimos garantir. 24 meses, são 2 anos. São de 12 a 29 meses. Tem aumentado muito. Tudo vai depender do volume, né, da demanda de pedidos naquela conservatória onde está o seu processo e também da forma que o seu processo é apresentado. Mas agora tem a ver, esse timing pode ter a ver, doutoras, e pergunto para as 3 de uma vez, com a localização, por exemplo, aqui os registros centrais de Lisboa, é muita coisa, né? Tem a ver com isso. Se eu der entrada lá, por exemplo, para cima de Braga, lá em Gerês, que é lá quase Espanha, será que a demanda... Hoje lá eu vou mandar para o Porto, que eu vou mandar para Lisboa? Como é que funciona? O processo ele é analisado, toda a parte documental, é feita na conservatória onde foi feita a distribuição. O que é feito nas registros centrais aqui em Lisboa é o despacho final e a assinatura. Então tem que vir para cá de qualquer maneira. Sim, mas quando você faz uma conservatória mais afastada, a análise do processo anda mais rápido. É mais rápida. Costuma ser mais rápida. Também se aquela conservatória, por acaso, recebeu um número de processos, né? Naquela altura, pode ser que demore um pouco mais. Então não dá para retirar o meu e dar entrada em Elvas, por exemplo, não, gente? E só um pequeno à parte. Este processo de nacionalidade por tipo de permanência, por tempo de permanência, pode dar entrada em várias conservatórias, mas há processos de nacionalidade por outros motivos que só pode dar nos registros centrais. Sim. Então, doutora, agora a senhora colocou aí por outros motivos. Já estou chegando aqui ao meio do tema e quase no final já, mas só para dar tempo do pessoal também que nos assiste dar um like, dar uma respirada, beber uma água, escrever aqui que comentário legal, que conteúdo bom. Rogério, não é bem assim não. Escreve aqui o que você está achando para a gente saber se foi útil para você. Se foi útil, escreve que bom e dá um like, tá bem? Se não foi bom, Rogério, não foi bom não. Eu queria ouvir mais sobre essa parte aqui. E eu vou tentar produzir um conteúdo assim para te alcançar. Porque quando eu fui registrar minha filha na conservatória, e aí foi um tema que já é uma outra coisa. Ela foi assumida como sendo portuguesa porque eu já estava aqui há mais de um determinado tempo legal. Sim. E aí, só me pediram meu título de residência, o atual e o último, que por acaso eu tinha digital. E disseram, não, ela já é portuguesa. Eu falei, opa, mas rápido assim? Ela nasceu tem 4 dias, eu estou aqui há 5 anos esperando. Como é? Como é que é isso? Não, mas vai, força. Então, assim, o que eu demorei 8 meses para conseguir, ou 7 meses, que foi o número da Segurança Social, minha filha já em 3 dias, se eu acho que isso, o BI da minha filha veio o Segurança Social, e veio o NIF e veio o utente. Agora vem tudo, sim. Tudo? Tudo. Em 3 dias? Sim. Então, eu demorei assim, para ter tudo isso, eu acho que foi 1 ano. Ok, que bênção, Deus abençoe, que bom. Só que aí eu não sabia que ela poderia já por si só, ou seja, filhos de pessoas que são nascidas cá, depois de quanto tempo legalizados, que os filhos já têm esse direito. 2 anos. Esse é um plus para você que está nos assistindo. São 2 anos. 2 anos. Atualmente, houve uma alteração na legislação, são 2 anos. Porque era mais tempo. Se você que nos assiste está aqui há 2 anos legalizado e seu filho nasce aqui, ele já nasce português. É isso? Sim, na verdade são... sim, é isso mesmo. Muito bem, muito bem. E aí, doutora, esse é um tema à parte que eu queria contar aqui para quem está nos assistindo. Mas, por exemplo, onde eu queria chegar com tudo isso? É que eu também poderia pedir a minha nacionalidade, porque a minha filha
teve esse direito. Eu não sabia. É isso pode, mesmo? Sim, pode. Ah, então, ou seja, se a minha filha, ela nasce aqui e ela já tem essa atribuição do passaporte vermelho e tudo isso, eu posso pedir a minha nacionalidade através da minha filha. Exatamente. Agora, qual que é mais rápido, doutora Margarida? Eu pedir por tempo de permanência ou pedir pela minha filha? Só um minutinho, sem querer cortar, mas já cortando. Só que me dei aqui uma rápida pesquisada aqui. Quando sua filha nasceu... Ano passado, eram necessários 2 anos, não é, de residência legal dos pais, caso quisesse, para ela nascer portuguesa. Não é? Agora isso já foi alterado, então basta um ano. Altera muito a lei, né, gente? Tem que estar sempre... Olha a necessidade de ter aí o corpo jurídico contigo para te ajudar. Tá vendo? Ou seja, quando então eu estava naquela situação... Para minha filha nascer já com passaporte vermelho, eu tinha que ter pelo menos 2 anos de residência legal. Mas a doutora Cleide acabou de consultar ali a enciclopédia jurídica e viu que esse ano de 2023 basta 1 ano. Gente, Portugal facilita bastante, né? Mas qual que demora mais? Doutora Cleide, doutora Margarida, doutora Catarina, por permanência ou minha filha acabou de nascer? Para eu pedir através dela. É assim, neste momento o feedback que nós temos é que por tempo de permanência poderá ser mais rápido, correto? Sim, mas lá está, não conseguimos garantir isso a 100%, entendi. Mas esta é uma indicação que temos dos registros centrais. Está bem. Especialmente... Peço desculpa interromper, especialmente para quem fala a língua portuguesa, porque não tem que ir fazer o exame. Ok, entendi. E você que está aqui, legalizado, agora em 2023, há somente 1 ano legalizado. Se a sua filha ou o seu filho nascer agora, a partir desse ano, você pode e deve, né, dar esse direito para sua filha e seu filho, que é passaporte vermelho na mão já em 3 dias de nascido. E você, que é o pai e que é a mãe, espera um bocadinho mais. Você também pode pegar, ou seja, nesse caso específico, então, se a lei se aplicasse, como até hoje, há uns tempos atrás, muitas pessoas pediriam a nacionalidade portuguesa pelos filhos e não pelo tempo, porque o tempo é mais curto, não é? Sim. Claramente. Rapaz, isso aqui dá até para pensar em mais coisas, porque o brasileiro é tão criativo. Próximo tema. Aqui. Então, demora mais ou menos 1 ano, 12 meses, de 12 a 30 meses. Uau! Sim. Caramba. Uau. Então, peraí. Dei entrada em janeiro. Só ano que vem, se... Sim. Aproveite a carona com a miúda. Ainda bem que eu tenho meu passaporte. Eu tenho meu passaporte, entendeu? Eu tenho meu passaporte. É a miúda, é minha filha. Rapaz, então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, qual é o prazo? Assim, aí tem lá uma timeline. Eles dão acesso para acompanhar, né? Como é que eu sei onde é que está o processo? Como é que foi, como é que não foi? E se a meio do processo, faltou aqui alguma coisa. Eles mandam uma comunicação para vocês e vocês vão atrás, né, desse elemento que possa vir a faltar, é isso? Exato. Porque eu sei que me enviaram da DG um link, um usuário lá, um código, o meu do código lá e aparece o status, primeiro status. E o número do processo, que é muito importante. Tem uns 8, 12 status, está no primeiro ainda. Daí que vai andando casinha, tipo banco imobiliário, vai casinha, vai andando. É fácil, sim. Ui, 29 meses, meu Deus. Tudo bem, vamos lá. Bom, o tempo passa de uma maneira ou de outra, já passaram assim, então de janeiro, 3 meses. Pronto, tudo bem, vamos lá. Dos 12 a 29, só falta menos 3 agora. Então tá aqui, olha, recebimento do pedido pela conservatória, registro do pedido, consulta a entidades externas, verificação de todos os documentos entregues, análise para verificar se todos os requisitos da nacionalidade foram preenchidos. Interessante. É por isso que vocês já enviam também o tema do CEF, né, que é para ficar já, esse aqui está garantido. Fantástico. DG, sinceramente, vocês são demais. Decisão sobre atribuição ou não? Como assim ou não? Depois de tudo isso, corre o risco... Não, gente, aí eu parei. Para o vídeo, corta tudo. Como assim? Cheguei até aqui, há 1 hora de vídeo para dizer, não, de repente pode ser negado? Ué, mas como assim? Diz aí, é um direito do Estado? Não, esse aqui tem um nariz muito grande, deixa para fora. Assim, ele tem cara de árabe, não, bota para fora. Como é que é isso? Não, pode acontecer, efetivamente. Imaginemos que
damos entrada do processo sem a certidão do CEF, que não é obrigatória, não é a certidão com a contagem do tempo, e que depois, oficiosamente, os registros consultam o CEF e depois aqueles 5 anos de permanência não contabiliza, não são contabilizados, ou porque a pessoa se ausentou do país, não é? Durante um período de tempo e não contabilizou bem, não é? Ou seja, outra coisa, outras questões. Imaginemos... Esse período fora do país é antes da entrada, não é depois da entrada. Não, depois de entrar em Portugal, se ausentar... Antes da entrada no processo? Então vamos lá ver. O que você está dizendo é o seguinte, nessa análise documental, eles podem perceber que o Moisés, que deu entrada, o espertinho, ele vem em Portugal uma vez por ano, fica 2 meses e volta para o Brasil. O que eles vão contabilizar é o tempo de permanência em Portugal, ou seja, antes, no meu entendimento, é antes de dar a entrada do processo. Entendi. Porque o que estamos aqui, o requisito da lei é 5 anos de permanência legal em Portugal, e não vamos aqui buscar os meandros, senão vamos começar a fazer doutrina. Mas é isso. Outra situação que pode dar lugar à recusa de um processo é, por exemplo, vamos imaginar que aquele cidadão viveu... mais de 1 ano, por exemplo, fora do Brasil, e que por esse motivo tem que apresentar outro registro criminal desse país, e que esse registro criminal tem uma condenação com pena equivalente a 3 anos, não é? Entendi. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com olharem para a minha foto. Você aqui tem cara de turco, não vou felizmente, fora. Não. Felizmente não. A decisão vem fundamentada, portanto é possível recorrer. Há sempre uma decisão fundamentada. Tá, ok. E no final do processo, como é que funciona? Está tudo aprovado, andou, passou 29 meses, estamos aqui já na 3ª temporada do podcast. E aí, da primeira casinha, já foi lá para a 8ª. Tindim! Maravilha! Uau, Rogério, agora pode ir com o Renato na fila que você vai passar direto. Mas aí ele não vai poder. Eu não posso levar ninguém comigo, né? Tipo, tô na fila lá cheia de gente, vou passar. Ih, Renato, ó, dá a entrada com a DG. Eu vou falar pra ele, não é verdade? Então toma miúdo rápido. Rogério, aquilo realmente dá um bocadinho de... As pessoas ficam um bocadinho ansiosas, principalmente no final do processo, em que as casinhas já andaram todas. Entretanto, nós já recebemos um e-mail da Conservatória a dizer-nos assim, o seu processo foi deferido, ou seja, foi aceito, é português, mas ainda não está registado, ou seja, ainda não há assento de nascimento. E infelizmente, entre esse período em que a pessoa sabe, ok, eu sou português, mas não tenho nada, não tenho ainda o meu documento, às vezes demoram longos meses também. Então, e isso exemplo, é um bocadinho aborrecido. No meu BI, daquele tratado de nacionalidade, tratado de Porto Seguro, eu recebi uma carta da conservatória a dizer, olha, você pode vir aqui, do registro civil, não sei, pode procurar uma conservatória e ir lá fazer a foto e o BI. É isso também que você está dizendo? Está tudo pronto, recebemos um e-mail. Vocês que recebem um e-mail dizendo, está pronto. Vamos ver, é que uma coisa é o processo estar concluído, ou seja... Foi tudo analisado, o Rogério tem realmente mais de 18 anos, está há mais de 5 anos em Portugal, estou a brincar com isso, mais de 5 anos em Portugal, o registro criminal está ok, certidões de nascimento estão ok, e eles dizem, o processo está deferido, só que até lá ele tem que ser registado na conservatória, o assento de nascimento, portanto, o equivalente... Só eles fazem o registro. Depois eles enviam o assento de nascimento e depois, munido desse documento, já com esse documento, pode, sim senhor, ir tratar do seu cartão de cidadão e faz muito bem. Pronto, agora, isto demora um bocadinho, portanto, desde o momento em que a conservatória se pronuncia dizendo que é português, até o registro, infelizmente da minha experiência, acho que vocês concordam comigo, demora às vezes 8 meses em média. Ok, aí eu tenho meu BI, então atrás assim, bem claro, dentro das garrafais, não é válido para a viagem. Por mais que eu tente lá na fronteira, no CEF, dar o BI, ele vira assim, não, isso não serve, me dá tua R. Toda vez eu faço a mesma coisa, toda vez eu sou barrado, tem que dar R. Vai que cola, hoje eu consegui. Mas tenta sempre, não é? Pronto, eu tento sempre. E aí, sou brasileiro, não desisto. E aí, nesse caso, como é que fica isso? Fica invalidado, então, eu tenho que entregar isso na conservatória. Quer dizer, na verdade, para mim não vai valer mais sentido. Exato. Não faz mais sentido se ele nem vale lá na fronteira. Né? E já não vai querer tentar esse, vai querer tentar o novo. Agora você faz questão, não. Poliana, segura aqui a miúda que agora eu vou sozinho lá. Agora vai. É isso, né? Liberdade, autonomia, independência. Rapaz, agora sim. Mas então não recebe a carta ou recebe a carta na mesma? A tal carta de comunicação avisando.
Recebe a carta. Recebe a carta, né? É assim, o assento de nascimento, Cleide, portanto, ultimamente enviaram-me só por e-mail o assento de nascimento. Então, existem casos que é por e-mail, existem casos que é por carta. É que eles nos comunicam por e-mail, mas eles também formalizam por carta, que eles vão enviar uma carta para a morada do requerente informando que foi deferido e informando o número do assento de nascimento. Pronto, exato. E aí, seja, mas não vem, no teu caso, o assento de nascimento veio impresso? Só o número, só a informação. E aí depois o requerente vai até o registro, a Conservatória de Registro Civil e faz, então, a solicitação do assento. Isso é fantástico. Estou muito feliz com esse tema. Não sabia de todos esses pormenores, já sei. E quem quiser me perguntar agora, eu vou dizer assim, olha, assiste o podcast, porque é fantástico. Que oportunidade boa para os brasileiros, né? Na verdade, não só brasileiros, mas pessoas do CCLP, né? Que aí é Cabo Verde, Angola... exatamente. Cabo Verde, Angola... São 7 países, não é? Sim. E os demais, pronto. O que eu me lembro agora, sou muito ruim de geografia, são esses, e é isso mesmo. Moçambique, Timor. Exatamente, Timor. Puxando, você é melhor de geografia do que eu. Gente, olha, eu vou começar a encerrar, mas antes disso eu tenho aqui um tema. Dá para perder esse título depois? Essa nacionalidade? Porque agora eu tenho duas, eu tenho a brasileira e tenho a portuguesa. Me disseram uma vez que uma pessoa, um cidadão do mundo, ele pode ter no máximo 3 cidadanias. Não sei se é fato ou se não é. Mas, nesse caso, eu posso perder a cidadania portuguesa depois que eu esperei tantas casinhas andarem, agora eu vou perder? E se sim, como é que se perde isso? Roubando galinha também? Não, como é que funciona? Bom, como a cidadania portuguesa aqui ela é adquirida, não é? Ela é derivada, nesse caso que estamos a falar, você pode sim perder através de se você cometer aí algum crime ou se você tiver um devido processo administrativo, não é? Okay. Da mesma forma, isso também pode acontecer também se você... a brasileira, não é? Sim, a brasileira também. Ou seja, se fosse por sangue, não tem como tirar o sangue. Você vai preso e vai encarar as consequências. Exatamente. Agora, se nós temos aqui um privilégio, meu amigo, você abusou, devolve. Resumidamente é isso. Perde, perdeu o Playboy, já era. Muito perdido. Bem. Volta a agarrar na miúda. É isso. Muito bem, gente. Olha, quero agradecer demais aqui a vossa participação. Um tema muito bom, muito elucidativo. Eu acho que muitos brasileiros que estão aqui em Portugal se atualizaram um pouquinho hoje com esse conteúdo, ou você que está no Brasil ou em algum lugar desse mundão e é brasileiro, quer vir para Portugal, olha só o quanto você pode, né, em com pouco tempo, não é? Ser um cidadão não só de Portugal, da Europa. O passaporte vermelho ele abre muitas portas. E aí, ainda antes de terminar, me recordei de uma coisa aqui. E é evidentemente que isso abre mais direitos para nós aqui também, não é? Por exemplo, prestar concurso público, eu viro um cidadão mesmo, é isso? Posso votar, claro. Posso virar presidente do ginásio do bairro, por exemplo, é isso? Ex-presidente, sim. Que legal, pois olha só. Exato, sim. Mas se eu quiser ser um deputado agora, quero me eleger à Câmara, chega disso, eu quero agora ser um deputado, até logo. Meu partido agora vai ser até logo. Tem um chega, eu vou dar até logo, então. Podemos também nos candidatar a cargos públicos, políticos? Como é que funciona? Só cargo público e político não? Só para a gente ter aqui mais conteúdo. Então, os candidatos dependem muito do órgão, do tipo de eleições. Mas dá? Dá. Para as autárquicas, até o cidadão brasileiro que reside em Portugal se pode candidatar. O que seria uma autárquica, doutora? A autárquica são os órgãos locais. Portanto, é o presidente da Câmara que gera o município. De freguesia, aquela coisa toda. Assembleia de freguesia. Portanto, o nosso próprio local, aquele poder local que gera as estradas, as autarquias gerem as estradas. Como se fosse um prefeito ou subprefeitura no Brasil. Exatamente, exatamente. Para as presidenciais é mais complicado e, portanto, aqui no site da CNE, da Comissão Nacional de Eleições, nós conseguimos ver quem é que pode ser candidato ou não. E há uma pergunta que é, tenho dupla nacionalidade, posso ser candidato? Podem ser candidatos os filhos de mãe portuguesa ou pai português. A minha filha, então pode, será?
Ah, não, mas ela não tem um... Filhos de mãe portuguesa ou pai português. Poxa, porque como ela é uma nacional, tem passaporte já, eu quero usar isso demais na minha vida toda agora. Pode ser presidente? Já pensou? Certo, Poxa vida. mas são uma série de linhas e depois ainda diz os indivíduos nascidos no estrangeiro com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa no 2º grau. Portanto, se o avô for português... Não pode. Rogério, mas pode ser presidente. Pode ser presidente, a nossa Ana Mel. Não pode. Não pode. Vamos Chega fazer em Portugal campanha até a para primeira Ana Mel. presidente mulher da vida, não vai poder. A sua filha já pode, porque diz os indivíduos nascidos no território português que não possuam outra nacionalidade. Vote em 2000 e alguma coisa, minha filha é presidente. Olha aí que maravilha. Já porque pensou? ela não tem outra nacionalidade. Não tem, e nem vai ter. Não vai ter a brasileira, né? Então vou tentar, filha, enquanto você não for presidente, eu não tiro ainda a americana, não. Vou segurar ali. Que maravilha, gente. Olha, tô encantado, tô contempladíssimo. Obrigado demais, tá bem? E você que nos assiste até agora, dá um like nesse vídeo, põe um comentário aqui, põe a sua pergunta, caso você não tenha sido contemplado, não era aquilo que você esperava. Põe aqui a sua pergunta que nós iremos encaminhar para as doutoras da lei da DG Advogados, não é? Para que possamos te responder, tá bem? Muito bem, doutora Cleide, últimas palavras para esse episódio. Bom, quero agradecer. Obrigada, Rogério. Obrigada aqui a todos da EVP. Meninas, com todo respeito. Muito bem. Obrigada pela companhia e pela troca, foi muito enriquecedora. Muito bem, doutora Catarina. Rogério, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Acho que foi uma conversa muito boa e muito interessante. Gostei mesmo muito. E esperamos que os ouvintes da EVP também tenham gostado e alguma questão que tenham, podem sempre colocar. Maravilha. Em Leiria, 18 graus. Muito bem. Doutora Margarida. Eu gostaria de agradecer ao Rogério, à EVP, e que esta conversa foi muito frutífera e qualquer coisa coloquem nas questões que nós estamos cá para ajudar. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. E a você que nos assistiu, até o próximo podcast. Tchau.